Meu nome é Helena Carvalho. Tenho 34 anos e, durante quase toda a minha vida, meus pais fizeram questão de me lembrar que meu valor dependia do cargo que eu ocupava. No dia em que perdi meu emprego, eles não perguntaram se eu estava bem. Minha mãe apenas cruzou os braços e disse que eu, finalmente, tinha me tornado um peso para a família. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar que eu deveria sair da casa deles o quanto antes, porque gente fracassada só traz vergonha. O que eles nunca imaginaram era que existia uma parte da minha vida que eu mantinha completamente escondida. Um lugar em Angra dos Reis, de frente para o mar, cujo verdadeiro dono eles jamais suspeitaram que fosse eu. Mas essa parte da história vem depois. Antes de tudo desmoronar, eu trabalhava como diretora financeira de uma grande empresa em São Paulo. Passei quase 10 anos construindo minha carreira. Trabalhava mais de 12 horas por dia. Viajava constantemente e quase nunca tinha tempo para mim. Eu acreditava que todo aquele esforço estava me levando para uma vida melhor. Até que, numa segunda-feira chuvosa, fui chamada para uma reunião de 5 minutos. A empresa havia sido comprada por outro grupo. Centenas de funcionários seriam desligados, inclusive eu. Saí do prédio segurando apenas uma caixa com algumas fotos, uma caneca antiga e meu notebook pessoal. Não chorei. Ainda estava tentando entender como 10 anos de dedicação podiam terminar tão rápido. Naquela noite, resolvi ir para a casa dos meus pais em Campinas. Achei que encontraria apoio. Fazia meses que não os visitava. Mas imaginei que família servisse exatamente para momentos difíceis. Quando estacionei na frente da casa, percebi 3 carros na garagem. Minha irmã Camila estava lá com o marido, além de alguns tios que tinham aparecido para um jantar improvisado. Nem precisei entrar direito. Então é verdade? Camila perguntou com um sorriso discreto. Você foi demitida? Antes que eu respondesse, minha mãe olhou para mim e soltou um suspiro de decepção. Eu sempre disse que uma mulher sozinha não tem estabilidade. Meu pai levantou da mesa, caminhou até o corredor e voltou carregando uma caixa de papelão. Naquele instante, eu ainda não fazia ideia de que aquela caixa mudaria completamente o destino da nossa família. Meu pai colocou a caixa no chão bem na minha frente. É melhor levar suas coisas hoje mesmo, disse ele, sem conseguir olhar nos meus olhos. Você precisa aprender a se virar. Minha mãe concordou imediatamente. Não podemos sustentar alguém que nem emprego tem mais. A Camila vai precisar deste quarto quando decidir aumentar a família. Olhei em volta. Nenhuma pessoa naquela sala perguntou como eu estava. Nem sequer ofereceram um copo d'água. Parecia que todos estavam apenas esperando o momento de assistir à minha humilhação. Respirei fundo e comecei a colocar minhas roupas dentro da caixa. Enquanto fazia isso, encontrei uma pequena pasta azul que eu sempre carregava comigo. Sorri discretamente e a guardei na bolsa sem que ninguém percebesse. Minha irmã riu. Pelo menos agora você vai aprender que diploma não paga contas. Eu apenas respondi. Talvez. Peguei minhas coisas e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para meus pais pela última vez. Obrigada por deixarem tudo tão claro. Minha mãe respondeu sem qualquer emoção. Você vai entender quando amadurecer. Fechei a porta atrás de mim sem discutir. Durante toda a viagem de volta até o litoral de São Paulo, eu não derramei uma única lágrima. Eu só fazia contas. Perder aquele emprego realmente tinha mudado meus planos, mas não tinha destruído a minha vida. Porque havia 7 anos que eu investia silenciosamente em um projeto que ninguém da minha família conhecia. Enquanto todos acreditavam que eu gastava meu salário viajando a trabalho, eu comprava um terreno abandonado em Angra dos Reis e financiava, etapa por etapa, a construção de um resort boutique à beira-mar. Nem meus pais, nem minha irmã, nem meus antigos colegas sabiam disso. No papel, a proprietária era uma empresa criada por mim através de uma holding familiar. Meu nome quase nunca aparecia. Na manhã seguinte, meu celular começou a tocar sem parar. Achei que fosse alguém perguntando como eu estava, mas era Camila. Atendi. Helena, o cartão da mamãe foi recusado. Você ainda consegue fazer aquela transferência de sempre? Sorri em silêncio. Eles tinham acabado de me expulsar de casa. E mesmo assim, continuavam acreditando que eu jamais deixaria de sustentar a família. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. Não, Camila. A partir de hoje, cada conta pertence a quem a fez. Ela soltou uma risada debochada. Você está fazendo drama por causa de uma demissão. Desliguei sem dizer mais nada. Naquele mesmo dia, cancelei todas as transferências automáticas que eu fazia havia anos. O plano de saúde dos meus pais, a internet da casa, a prestação do carro da Camila. Até o cartão adicional que minha mãe usava discretamente. Nunca contei a ninguém que aquelas despesas saíam da minha conta. Eu apenas deixei que descobrissem sozinhos. Enquanto isso, minha verdadeira vida seguia normalmente. Viajei para Angra dos Reis logo cedo. Assim que entrei no canteiro de obras, dezenas de funcionários me cumprimentaram. Bom dia, doutora Helena.
Era estranho pensar que aquelas pessoas me conheciam muito melhor do que minha própria família. Passei a manhã inteira acompanhando os últimos detalhes da inauguração do resort. Depois de 7 anos de trabalho, finalmente faltavam apenas algumas semanas para abrir as portas. Meu sócio Ricardo percebeu que eu estava diferente. Sua família descobriu alguma coisa? Balancei a cabeça. Não, eles ainda acham que perdi tudo. Ricardo sorriu. Então deixe que continuem acreditando. Às vezes, o silêncio vale mais do que qualquer vingança. Concordei. Eu não queria provar que estava certa. Queria apenas viver sem precisar carregar pessoas que só apareciam quando precisavam de dinheiro. 3 dias depois, meu pai finalmente ligou. Atendi. Helena, precisamos conversar. Sua voz já não era firme como antes. O que aconteceu? Ele respirou fundo. O banco bloqueou alguns pagamentos. Sua mãe disse que era você quem cuidava dessas despesas. Pela primeira vez, ele parecia perceber o quanto eu fazia por aquela casa, mas ainda não pediu desculpas. Perguntou apenas quando eu voltaria a pagar. Respondi calmamente. Eu não trabalho mais aí, pai. Ele ficou em silêncio. Na semana seguinte, Camila publicou nas redes sociais que eu era uma filha ingrata e que havia abandonado os próprios pais depois de perder o emprego. Centenas de pessoas acreditaram nela. Eu não respondi uma única palavra, porque sabia que a verdade tem um jeito curioso de aparecer sozinha. Alguns dias depois, recebi uma ligação da empresa responsável pelo grande evento de inauguração do resort. Mais de 200 empresários, investidores e jornalistas confirmaram presença. Inclusive, um dos convidados era justamente meu pai. A construtora onde ele trabalhava havia sido contratada para fornecer os últimos acabamentos do resort. Ele chegaria lá acreditando que seria apenas mais um funcionário da obra, sem imaginar que, quando as portas fossem abertas oficialmente, descobriria diante de todos quem realmente era a dona daquele lugar. E perceberia tarde demais a filha que havia decidido perder. O grande dia finalmente chegou. O resort estava impecável. O jardim havia sido preparado, a banda já tocava perto da piscina e dezenas de convidados caminhavam pelo salão principal admirando cada detalhe. Eu observava tudo da sala administrativa esperando o momento certo. Pela janela vi meu pai usando o uniforme da construtora, supervisionando os últimos acabamentos. Minha mãe e Camila chegaram pouco depois, convidadas por um dos fornecedores. Elas sorriam, encantadas com o lugar. Minha mãe comentou: "Quem é o dono deste resort deve ser um verdadeiro gênio." Sorri discretamente. Poucos minutos depois, o mestre de cerimônias subiu ao palco. "Senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Agora convidamos a fundadora e proprietária do resort, Maré Dourada, para fazer a abertura oficial." As luzes se voltaram para mim. Respirei fundo e caminhei até o palco. No instante em que meu pai levantou os olhos e me viu segurando o microfone, seu rosto perdeu completamente a cor. Minha mãe ficou imóvel. Camila deixou o copo cair no chão. O silêncio tomou conta do salão. "Boa noite. Meu nome é Helena Carvalho. Há 7 anos comecei este projeto praticamente sozinha. Enquanto muitos acreditavam que eu apenas trabalhava em uma empresa, eu construía este sonho todos os dias, tijolo por tijolo." Olhei diretamente para meus pais. Há alguns meses perdi meu emprego. Naquela noite fui expulsa da casa onde cresci, porque acreditavam que meu valor dependia do meu salário. Ninguém dizia uma palavra. Hoje vocês descobriram que um emprego pode acabar, mas aquilo que construímos com coragem permanece. Meu pai abaixou a cabeça. Pela primeira vez parecia realmente envergonhado. Quando a cerimônia terminou, ele caminhou lentamente até mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Helena, me perdoa. Eu falhei como pai." Olhei para ele por alguns segundos. "Eu já perdoei você há muito tempo. Mas confiança não se reconstrói com um pedido de desculpas." Minha mãe tentou dizer alguma coisa, mas eu apenas sorri. Não havia mais raiva dentro de mim. A maior vingança nunca foi vê-los humilhados. Foi provar para mim mesma que ninguém pode decidir quanto eu valho. Naquela noite, enquanto o sol desaparecia sobre o mar de Angra dos Reis, percebi que perder um emprego nunca foi o fim da minha história. Foi apenas o começo da vida que eu sempre mereci viver.